Olá, tudo bem? Vamos começando aqui mais uma produção do canal alextavares.com.br e hoje a gente vai abordar a temática da psicoterapia online. Quais são as vantagens do atendimento via internet, atendimento à distância, atendimento não presencial? E para auxiliar nesse tipo de reflexão, eu vou contar com a ajuda do psicólogo Oliver Zancum Prado. Ele é formado pela PUC de São Paulo, mestre em psicologia clínica pela USP, ex-conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e atuante em comissões especiais do Conselho Federal de Psicologia do Brasil, o CFP, além de ser professor de psicologia na Unip. Então, vamos conectar agora com o Oliver para abordar a psicoterapia online e as suas vantagens. Então, vamos lá estabelecer mais uma vez contato com o psicólogo Oliver. Então, Oliver, tudo bem? Vamos para mais algumas reflexões sobre a psicologia online? Tudo bom, Alex? Vamos lá. Então, vamos lá. Hoje a intenção é falar bem objetivamente, rapidamente, sobre algumas vantagens que tu identificou a partir da tua pesquisa com foco na relação terapêutica se estabelecendo na via da internet e, enfim, o que tu vem percebendo aí no decorrer dos anos após essa pesquisa. Vantagens, então. Bom, eu acho que a principal vantagem é acesso, né? Facilidade de acesso e aí também um pouco de facilidade de expressão, né? De a pessoa ficar mais tranquila assim para expressar coisas. Mas eu acho que assim, a principal realmente é acesso, acessibilidade de que ir a um psicólogo tem uma série de coisas que às vezes as pessoas não vão e pela internet isso é muito mais fácil. Né? Muito mais fácil acessar, muito mais fácil participar, muito mais fácil se colocar, expressar sem tanto receio. Perfeito. Esse ponto eu acho interessante também, de acordo com as pesquisas que eu venho entrando em contato e desenvolvendo. A acessibilidade é um ponto que chama a atenção, né? Por exemplo, situações que o paciente, enfim, está com uma doença infecto-contagiosa, enfim, que não pode ter contato com outras pessoas. Teria contato na modalidade online. Ou então naquela situação do paciente que tem que se deslocar, vai para outro país e não quer perder a sessão daquela semana ou daquele mês e pode ter acesso com o seu profissional lá, o psicólogo que está atendendo. Então, também aqueles outros sujeitos que vão morar em outro país, né? E precisam do serviço do psicólogo, no caso do psicólogo brasileiro, e podem ainda ter, nem que seja um momento de transição e adaptação à nova realidade, até para ver se encontra outro profissional, enfim, se tiver que mudar, né, para um profissional presencial, até dar o tempo de estabelecer um vínculo com outro profissional daquele novo país. Então, a acessibilidade é um ponto bem interessante. A gente está falando das vantagens, mas vou aproveitar esse ponto também, aquela crítica, mas tá com acesso e cai a conexão. Né? Então, esse é um ponto interessante, né? Que às vezes pode realmente, né? A gente não tem uma garantia de 100% de que a gente vai estar conectado via internet. Uma das saídas, né, para lidar com essa crítica, né, de perder a conexão é a reflexão apontada lá pelos psicólogos canadenses. Por isso, muitos deles, em virtude para tentar manter o contato, estão utilizando as comunicações assincrônicas. Então, o profissional contrata com o paciente, que o paciente envia a mensagem, seja por e-mail, eles estão pesquisando muito em e-mail. Outra forma de contato assincrônico, né? Assincrônico é quando o psicólogo estabelece o contrato de prestação de serviço online, o paciente envia uma mensagem, o psicólogo responde depois de horas ou até depois de dias, mas tudo isso contratado. Seria uma saída, né? Isso também é uma coisa que ficou nesse debate, porque aí você fica como se fosse dentro da lógica do consultório. Então, no consultório, uma interrupção é um negócio que é pouco comum e que às vezes meio que abala.
Então, se você está lá, se uma pessoa bate na porta e precisa abrir, qualquer coisa que acontece, mesmo o celular toca, se a pessoa precisa, ou seja, isso é uma coisa que meio que interfere na dinâmica da sessão. Falta a luz no prédio inteiro. Então, são coisas que interferem, mas na internet, no negócio não interfere tanto, às vezes cai, volta depois, assim, lógico que o tempo perdido pode influenciar, mas não é uma coisa que interfere tanto. Mas olha uma coisa interessante, assim, hoje, eventualmente seria, assim, um psicólogo para fazer isso hoje, ele teria que ter 2 conexões pelo menos, né? Ele vai ter que ter pelo menos a conexão formal ali seria o Wi-Fi, ou enfim, a conexão fixa, e vai ter que ter pelo menos uma outra conexão móvel boa, ou pelo menos mais 2, né? No celular 2 chips, você tem mais 2 ainda, você teria 3 conexões, se cai uma, você pode usar as outras. Então é um tipo de problema, conforme o tempo vai passando, você vai meio minimizando, né? Ótimo, isso aí vai ficando... Porque a dinâmica da comunicação síncrona, videoconferência e assíncrona é totalmente diferente. Isso. Quando eu fiz a pesquisa, eu optei por fazer, assim, justamente porque era bem diferente da sessão tradicional, eu optei por fazer assíncrona, por mensagem. Justamente para não ter aquela coisa, então deu certo, mas deu certo porque era videoconferência, era como se fosse uma sessão tradicional. Não, tinha que dar certo se fosse tudo diferente. Por texto, e nem era chat, né, era por, tipo, fórum, assim, a pessoa mandava desse jeito, o psicólogo respondia até 48 horas depois, para ficar um modelo bem distinto, para ver se o negócio rolava desse jeito também, e rolou, né? É muito bom. Outra vantagem que tu identifica, tu lembra de mais alguma vantagem? A gente já abordou algumas agora, tu lembra de mais alguma, Oliver? Olha, assim, de cabeça eu não lembro. Eu acho que a questão da vantagem mesmo é pensar a acessibilidade, a facilidade, em todo sentido, né? A facilidade de encontrar um profissional especialista nisso também, né? Porque você consegue acessar, né? Você consegue acessar esse profissional especialista que não conseguiria se fosse ter que ir presencialmente, né? Então, daí dá para pensar em vários, né? Se a pessoa que faz cirurgia e aí ela precisa voltar no hospital para fazer acompanhamento, às vezes tem acompanhamento psicológico que ela não faz porque ela mora fora da cidade do hospital, né? Assim, você tem um centro, num hospital especializado num tipo de coisa, então vamos pensar câncer, ou enfim, qualquer especialização de hospital, né? E aí as pessoas de toda uma região, às vezes do Brasil inteiro, vão até esse hospital para fazer as cirurgias e o tratamento lá, que é o especializado, e elas precisam fazer um acompanhamento. Elas não fazem porque não tem como voltar, né? Se fosse pela internet, faria. Perfeito. Então, tem tudo isso, assim, que senão as pessoas usam a internet para tudo, né? Então são todas as vantagens relacionadas. Tem vantagens também falar de tipo de pagamento, também que você pode pagar online, né, de receber também, né? Ou seja, tudo isso está dentro desse escopo da acessibilidade. Facilita o contato com o profissional, a escolha do profissional, as formas de pagamento, né, via online, emissão de recibo, enfim, de nota fiscal. Há também outro ponto que diz respeito ao próprio sistema ecológico, né, diminuição de circulação de veículos na cidade, de uso de combustíveis, diminuição de sistema de refrigeração de estruturas prediais, enfim, há um viés até arquitetônico da própria cidade, onde há uma vantagem no uso dessas tecnologias do virtual. Não sei se a gente chegaria a impactar isso, né? Se terapia chega a impactar alguma coisa dessa, mas... pelas pesquisas que eu tenho visto, sim, essa é uma vantagem que principalmente o pessoal no Canadá e nos Estados Unidos andam apontando, assim, porque cada vez mais a psicoterapia vem crescendo a demanda. Né, também porque as patologias elas vêm crescendo, como a depressão, já se fala até em pandemia de depressão, mas também porque a imagem da psicoterapia, antigamente pensada só para sujeitos num estado de loucura, hoje em dia, né, já começa, né, já há o outro viés, né, da psicoterapia, e por isso vem crescendo a demanda. Então, por isso, esses pesquisadores apontam que uma dimensão ecológica também estaria dentro das vantagens. Sim. Mas, assim, eu acho que era isso, né? A gente abordou várias vantagens, eu acho que
né, e até algumas críticas, né, no que diz respeito à conexão, com algumas saídas, como tu apontou aí também, da ideia de conexões múltiplas, que já são uma realidade, todo mundo, né, na maioria das vezes já tem constantemente 2, 3 ou mais conexões simultâneas acontecendo no nosso bolso, né? Maravilha, então, Oliver, muito obrigado pela tua colaboração aqui com a gente, seja em vídeo ou no podcast. Até os próximos contatos. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então era isso, vai ficando por aqui essa produção de hoje, contando com a reflexão do colega psicólogo Oliver Zancum Prado, formado pela PUC de São Paulo, mestre em Psicologia Clínica pela USP, ex-conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, atuante em comissões especiais do Conselho Federal de Psicologia do Brasil, CFP, também professor de Psicologia na Unip. A gente fica por aqui e lembrando, se gostou desse tipo de conteúdo, lembra de assinar o canal, curtir, compartilhar e principalmente lembrar de deixar o teu comentário, as tuas dicas, críticas, sugestões, para que a gente consiga gerar ainda mais conteúdo de acordo com o teu perfil. Até a próxima produção. Tchau!